dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta mais uma sessão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Em discussão, a ata da 30ª sessão administrativa do dia 27/8/2014. Acho que a prova permanece como se encontra. Aprovado. Leitura de expediente. Convite do TJ Roraima para a solenidade em homenagem ao desembargador Lupercino de Sá Nogueira Filho, em razão de sua aposentadoria dia 8/9 de Boa Vista. Iremos agradecer o convite. Convite da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos para a solenidade de abertura do Congresso Mundial de Resíduos Sólidos, dia 8/9, em São Paulo. Eu gostaria de saber se o conselheiro Júlio Pinheiro... Ok, Excelência. Convite da Federação Nacional dos Dirigentes Lojistas para a cerimônia de abertura do 54º Congresso Nacional de Comércio Lojistas em Costa do Sauípe. Iremos agradecer o convite. Convite do Poder Executivo Estadual para a solenidade de cumprimento ao Corpo Consular, dia 5 de setembro, às 11 horas, no Palácio Rio Negro. Nos faremos presente. Convite da Assembleia Legislativa para a sessão especial em homenagem aos 70 anos de participação das Forças Expedicionárias do Combate à Segunda Guerra Mundial, dia 16/9, às 11 horas, no plenário da ALE. Nós nos faremos presente. Ofício da Procuradoria-Geral de Justiça, comunicando o indeferimento do pedido de instauração do inquérito civil deste tribunal contra a SEDUC, referente à prestação de contas do exercício 2002. Convite do Poder Executivo Municipal para a solenidade de inauguração do Complexo Viário. Esse já ocorreu, dia 1º de setembro. Convite da Arquidiocese de Manaus para a cerimônia de visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora, em comemoração ao Dia da Amazônia e centenário da Paróquia Nossa Senhora, dia 6/9. Ofício do TJ comunicando a concessão parcial do mandado de segurança à senhora Cíbio das Neves contra este tribunal, acerca de possíveis descontos de proventos da interessada. Faz indicações e propostas. Está facultada a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, eminente conselheiro Érico Desterro. Eu gostaria de solicitar ao Tribunal Pleno que permitisse fazer um registro na ata dos nossos trabalhos de uma homenagem ao desembargador Lupercino Nogueira, quando, nesse momento, ele encerra as suas atividades no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. O desembargador é amazonense, foi membro do Ministério Público Estadual, professor da Universidade Federal do Amazonas. Eu tive o prazer e a honra de ser seu aluno, e encerra, então, as suas atividades públicas no Tribunal de Justiça de Roraima, na qualidade de desembargador. Então, eu solicito esse registro de homenagem a ele e a consequente comunicação desse registro feito. Muito obrigado. Peço a palavra, Excelência. Com a palavra, o eminente conselheiro Júlio Cabral. Excelência, o doutor era, como sempre, mais rápido no gatilho. Eu acompanho, também sei das qualidades do nosso desembargador, admiro muito. O leio todos os sábados na crítica. E também quero, eu não me lembro, não me recordo se foi registrado, mas, de qualquer maneira, faço agora os 42, lembrar os 42 anos da Rede Amazônica, não é? Até porque há uma intimidade do meu pai com os diretores de lá, Milton Cordeiro, todo mundo sabe, Felipe Dal, e eu herdei isso com muito prazer. E como é uma direção que eu sei que é bem levada à frente, bem dirigida, bem organizada,
imparcial, eu quero registrar os meus parabéns à Rede Amazônica, Excelência. Era isso também. Essa presidência também campa as duas propostas, tanto de Vossa Excelência quanto do conselheiro Érico Desterro. Com a palavra, o eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Estou de acordo com as propostas. Senhor presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro Júlio Assis Pinheiro. Eu também quero endossar e, inclusive, subscrever, com muita honra, as duas proposituras. A primeira é a homenagem que vai se fazer ao eminente desembargador Lupecínio de Sá Nogueira Filho, que também tive a honra de conviver na universidade, de quem fui aluno, e tenho tido continuadamente a honra de aproveitar a sua companhia nos bate-papos informais das vezes que ele vem aqui a Manaus. Inclusive, uns 15 dias atrás, estivemos juntos e comentávamos exatamente sobre essa perda que o Tribunal de Roraima vai ter em função da aposentadoria compulsória do desembargador Lupecínio de Sá Nogueira Filho. E, infelizmente, o tempo ele é impiedoso nesse aspecto com os bons. O desembargador Lupecínio é uma dessas raras figuras de nossa terra amazonense que nos honra pela sua vasta história, seu currículo e conhecimento na área do direito, e que saiu daqui do Ministério Público do Estado, foi para o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, honrando o cargo lá, inicialmente de juiz e depois de desembargador. Eu quero endossar as palavras e aproveitar o ensejo e também subscrever essa moção feita pelo eminente conselheiro Érico. E também relativamente aos 42 anos da Rede Amazônica, nas pessoas do Dr. Felipe Dal e do Dr. Milton Cordeiro. Com a palavra, a eminente conselheira Yara Amazonas. Eu me associo à manifestação, presidente. Essa presidência também se associa às duas manifestações. Senhor presidente, também quero estar de acordo com as manifestações. Ainda está em aberto a fase de indicações e proposta. Quem mais? Eu gostaria Com a de palavra, propor, conselheira Yara. senhor presidente, primeiro eu peço vista do processo número da relatoria do conselheiro Érico, é o número 3124/2014. E a segundo assunto, senhor presidente, eu gostaria que o Tribunal Pleno aprovasse uma proposta a respeito de que cada conselheiro tivesse a sua cadeira cativa, não houvesse o rodízio com faltas de qualquer um. Então, ficaria marcado cada um na sua cadeira. Quando faltasse, ficava vazia. Falo também por mim, que eu fico para lá e para cá. Eu acho que eu gostaria que fosse ouvido o plenário para que nós aprovássemos que cada um tivesse a sua cadeira com o nome fixo, até a placa mesmo, que toda a sessão precisa mudar, um para lá, outro para cá. Vossa Excelência, senhor conselheiro decano, ninguém sentaria no seu lugar, só quando fosse o mais antigo mesmo. Essa é a minha proposta. Senhor presidente, Com a palavra, o conselheiro Érico Desterro. eu concordo integralmente com a proposta da conselheira Yara. Eu acho que, tendo os lugares fixos, fica mais fácil, inclusive, de organizar a sessão, já se sabe previamente qual é o lugar de cada um. Nós chegamos aqui, às vezes, não se sabe quem está convocado, quem não está convocado, quem está na casa, quem entrou de férias, só se sabe na hora, e às vezes a arrumação não fica correta.
não é? E, portanto, eu acho que nós deveríamos rever realmente esse procedimento, e eu concordo integralmente com a proposta da conselheira Yara. Senhor presidente, só para endossar também, inclusive a conselheira Yara havia me falado da intenção, e eu concordei de imediato, sem problemas, até porque nos outros tribunais, no STJ, por exemplo, o local do ministro lá é definido, no TCU, salvo engano, também é da mesma forma, e eu não vejo nenhum problema. Acho que talvez depois precisássemos fazer para ela, por exemplo, que é mulher, o banheiro feminino é aqui, talvez fosse interessante ela se manter desse lado, não sei se aí é uma questão, e os outros depois eu procedesse através de sorteio, para mim tanto faz estar lá ou estar aqui, através de sorteio, enfim, para que nós pudéssemos dar guarida ao pedido da conselheira Yara. Com a palavra o conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu já estava entendendo. Depois que o conselheiro Júlio Pinheiro falou, eu já não entendi mais. Eu acho que o que ela quer é o lugar, com a cadeira. A cadeira também. Seria sua, é isso? O lugar. O decano não é a cadeira em si, é o local. É o local. A cadeira é figurativamente falando. Vossa Não, mas Excelência ela disse a cadeira, não exagere inclusive, na interpretação. inclusive Vossa Excelência está dando uma escrever. extensão nessa interpretação aí. Não, é só o Não. local, presidente. Conselheiro. Não, porque o banheiro é aqui mesmo e ela não vai sair daqui agora tão cedo. Excelência, para mim não tem problema. Eu sento em qualquer lugar. Não há problema. Voto com a proposta, Excelência. Conselheiro Raimundo Miquiles. É o que falei com a conselheira Yara, que nós vamos voltar ao antigo procedimento, como era aqui no tribunal, mas eu só tenho mais um ano. Mas não é verdade. O antigo procedimento do tribunal... Não, o antigo procedimento do tribunal era assim. Era o mais velho, o segundo mais velho do mesmo lado, exatamente. e tirava. Não é isso que nós estamos falando. Nós mantemos a ordem, apenas que, na ausência... Excelência, o mais antigo, por favor. Como? O mais antigo, fica melhor. Você falou o mais velho apontando para mim, o mais antigo. Eu sou mais velho mesmo. Não, não é com você não, mestre. Bom, os senhores me entenderam, não é? Sim, pois não, Excelência. Está tudo entendido, Excelência. É isso mesmo. A questão é essa, não é? Como vota É o seguinte, eminente presidente, conselheiro- no dia que a doutora Yara não vier, o lugar dela está ali vazio. Sim, Excelência. Sentado ao lugar, é isso, pronto. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro. De acordo, Excelência. Conselheiro Érico Desterro. Conselheira Yara é a autora da proposta e o conselheiro convocado, Mário, no lugar do conselheiro presidente Josué Filho. De acordo. Então, por unanimidade, aprovada a propositura da eminente conselheira Yara Amazonas Lins. Vamos agora à proposta do secretário-geral do Controle Externo. Presta contas da Secretaria, a prestação de contas da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que seja distribuído ao conselheiro Júlio Pinheiro, por se tratar do Fundo Estadual do Meio Ambiente. Os que acordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A diretora do DETIM propõe, após detectar a permanência de diversas dificuldades relacionadas à utilização e do manuseio do portal e contas, propõe a programação do prazo para a remessa de dados via portal, conforme cronograma em anexo. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria também de registrar os aniversariantes do mês de setembro. A eminente Patrícia Lacerda, chefe de gabinete do conselheiro Miquiles, Lúcio Góes, chefe do DIRAC, Ellen Edward, chefe de gabinete do conselheiro Érico, nosso querido Felipe também, que faz aniversário nesse mês, Felipe Vale, do meu gabinete, e também registrar os feriados da Semana da Pátria, para que nós possamos fazer uma reflexão do quanto é importante e o real sentido, tanto do dia 5 de setembro, quanto do dia 7 de setembro, para todos nós brasileiros e amazonenses. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, Presidente. também para registrar um voto de parabenização para nossa querida amiga, esposa do conselheiro Júlio Pinheiro, Miriam, Verdade. que fez aniversário. Nossa estimada doutora Miriam, que seja estendido
os votos de parabenização de toda esta corte, a doutora Miriam Sampietro Pinheiro. Presidente, Pois não, Excelência. eu avalizo todos os aniversariantes que Vossa Excelência falou, e quanto à esposa desse homem aqui do lado, muita saúde para ela, que eu adoro, apesar de ser casada com Júlio Pinheiro. Grandão. Continua facultada a palavra. Saúde para Estou todos, de acordo Excelência. com a proposta. Vamos agora... Igualmente, Excelência, aproveitando, dando os parabéns à Patrícia, ao Lúcio Góes, a Ellen, ao Felipe e a Miriam também, que estará fazendo aniversário. Iremos agora à distribuição de feitos. Lote 1, conselheiro decano Júlio Cabral. Lote 7, conselheiro Raimundo José Miquiles. Lote 3, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 5, conselheiro Érico Desterro. Lote 4, conselheiro Iara. Lote 2, conselheiro Mário. Lote 6, conselheiro Alípio. Julgamentos adiados. Senhor presidente, ainda é que passou a fase da indicações e propostas. Eu gostaria que, naquela proposta da Secretaria de Controle Externo, Pois não, Excelência. eu pediria que fosse feito um reestudo na distribuição dos órgãos, porque, por exemplo, eu sou relator de... A Secretaria de Fazenda, ela tem três unidades orçamentárias, 4 unidades orçamentárias. Eu sou relator de 2 e outro conselheiro é relator de 2. Então, por que não ficar todas as unidades com o mesmo conselheiro? E assim tem outras secretarias também que estão na mesma situação. Então, seria feito um levantamento para que a gente pudesse fazer a permuta desses órgãos. Tá? Todas as secretarias têm Eu entendo que mais de uma unidade orçamentária. mais do que coerente. Eu acho que todas as secretarias tinham que vir padronizadas nesse formato. pra- Vamos pedir esse estudo também que seja feito pelo DETIN. Julgamentos adiados. O primeiro julgamento adiado trata-se de um processo de relatoria do eminente conselheiro Júlio Cabral, de número 330 de 2012. Não há destaque, e sim um voto vista do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Nesse processo, eu estou divergindo do conselheiro relator. Estou propondo que a denúncia que diz respeito a um fato ocorrido no município de Tapauá, e o meu voto de destaque é que não tome conhecimento da denúncia interposta pelo Instituto Amazônico da Cidadania, na pessoa do seu presidente, Hamilton de Oliveira Leão, contra ilegalidades ou irregularidades no âmbito da administração pública estadual, por não preencher os requisitos do artigo 279 do Regimento Interno, e reconheça a perda de objeto da mesma, em razão de não tratar-se de matéria de competência do Tribunal de Contas. Encaminhe ao Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça da Comarca de Tapauá, cópia do presente processo, a fim de subsidiar a representação produzida sob o número 560-263/2012, no âmbito daquela promotoria. Então, esse foi o meu voto vista.
discordando do relator, que propunha a multa ao secretário de Saúde, em razão de não ter atendido a diligência do tribunal, o que, data vênia, não condiz com a realidade, porque ele atendeu a diligência do tribunal. Pode não ter sido a contento, mas atendeu a diligência do tribunal. Então, por isso, eu estou discordando do relator. Com a palavra, eminente relator Júlio Cabral. Excelência, eu entendo de maneira diferente, acho que não foge à competência do Tribunal de Contas, por se tratar de área ambiental, que está ligada à gestão pública como um todo, razão pela qual a denúncia deve ser conhecida. A área ambiental aqui bem defendida nesse tribunal pelo doutor Júlio Pinheiro. No mérito, deve ser julgada procedente, tendo em vista que os responsáveis não trouxeram documentos que comprovassem a resolução do problema. O doutor Wilson Alecrim, o secretário da Suzan, ao ser notificado na primeira diligência, requereu a dilação do prazo, tendo em vista que o caso necessitaria de uma vistoria técnica. Fora concedido mais 15 dias de prazo, que, após expirado, não houve apresentação de documentos, mesmo quando os autos estavam no gabinete do conselheiro Miquiles. Sob pedido de vista, o expediente encaminhado pelo secretário naquela ocasião não estava acompanhado de qualquer documento técnico que permitisse concluir que o problema tinha sido resolvido. Portanto, a multa pelo não atendimento à diligência desta Corte deve permanecer. A senhora Ilma Lins de Souza, diretora do Hospital Ana Teresa Pronciano, ao ser notificada na segunda diligência para apresentar documentos requisitados pelo parquê, manteve-se inerte até a presente data, devendo permanecer a multa aplicada pelo não atendimento à diligência desta Corte. E, por fim, cumpre destacar que a existência de representação no Ministério Público Estadual sobre a matéria em tela não impede que esta Corte de exercer sua missão constitucional de fiscalizar o zelo sobre a coisa pública. Por todo exposto e em harmonia com o parquê, eu mantenho o meu voto, Excelência. Senhor presidente, eu peço vistas desse processo. Vistas ao conselheiro Júlio Pinheiro. Vista para casa, né, Excelência? Vista concedida ao eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Segundo processo adiado, também do conselheiro Júlio Cabral, de número 2574, trata-se de uma representação para apurar a legalidade dos contratos número 50/2008 da CEINF e 23/2011 CEINF, celebrado com a construtora Almeida Limitada. Há um voto vista do conselheiro Élico Desterro e Silva. Na realidade, senhor presidente, se me Exatamente. permite, não houve nenhum voto visto e eu concordo integralmente com o voto do conselheiro relator. Eu só olhei o processo... Não se manifestou. E concordo integralmente com ele. Então, não há destaque, dou como aprovado, de acordo com o voto condutor do brilhante e eminente conselheiro decano Júlio Cabral. O próximo processo é de minha relatoria, passo à presidência, o eminente Tem um conselheiro destaque decano. do conselheiro Miquiles nesse processo passado, Excelência. Eu não sei Aqui se... não consta na... Bom, há um... Pra mim, não Inclusive, consta. por isso que o conselheiro Érico pediu vistas, eu tenho a impressão. No meu consta, não há voto destaque, visto do não. conselheiro Miquiles. Não há destaque. Mas já que ele não se manifesta, Excelência, eu agradeço e como Vossa Excelência disse, está aprovado. Na verdade, eu tinha um voto de destaque nesse processo, só que não deu para inserir o meu voto de destaque, porque esgotou o horário das 12 horas de terça-feira, então não pude inserir. Mas a minha proposta era de que esse assunto fosse apensado à prestação de contas do órgão. para se Eu apreciar peguei naquela o seu ocasião, voto vista todo, Excelência. Ok. Mais uma vez, agradeço. Passo a presidência a Vossa Excelência pelo processo 1945 de 2012, ser de minha relatoria. Presidência ao conselheiro Júlio Cabral. É um processo de prestação de contas. Eu assumo a presidência, Excelência. É um processo de prestação de contas da senhora Maria das Graças Soares Prola.
da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania, exercício 2011. Eu proponho, E- excelência. Desculpa, Pois me não, perdoe. excelência. Não, perdoe, excelência. Eu passo a palavra ao conselheiro Miquiles, ou qual é a proposta da sua excelência? Como Vossa Excelência determinar. Pode ser o conselheiro Raimundo Miquili logo. O normal é esse, por isso que... Conselheiro Miquiles, pode se pronunciar. Regular com ressalva. Nesse caso, é que o voto visto é bastante longo, está custando abrir. Eu posso resumir, excelência? Se você me Pode. permite? Eu proponho julgar contas irregulares com glosa do valor de R$ 10.000, referente ao pagamento indevido de diárias, multa de R$ 8.765 por atos praticados com grave infração à norma legal, e o eminente conselheiro Raimundo Miquiles estabelece a divergência, propondo julgar as contas regulares com ressalvas e sem nenhuma multa. Esses são os dois votos. Tá. Mas, basicamente, é isso, exatamente isso. Abriu. É exatamente esse o voto. Está devidamente justificado o meu voto vista, a razão de eu ter proposto a regularidade das contas com ressalvas, com quitação à responsável e também as recomendações que constam da informação do órgão técnico. Então, esse é o meu voto visto no processo. Senhor presidente, Senhor presidente. conselheiro Júlio Cabral, presidente, posso me manifestar? Tem a palavra, Vossa Excelência. Eu só indago ao conselheiro Ari Moutinho. Vossa Excelência também julga em alcance, num valor e multa, não é isso? Excelência. E julga irregulares as contas? Irregulares. Eu proponho um alcance de R$ 10.000 e uma multa de R$ 8.765. E contas irregulares. Excelência, até porque todas as contas dessa senhora são nessa... A conduta é a mesma. Lamentavelmente. Eu voto com o relator. Não é? É reincidente. Bom, o assunto está em discussão. Conselheiro Raimundo Miquiles. Bom, Eu voto. Regulares com ressalvas, conselheiro. Hein? Regulares com ressalvas. Tem vista, pedido de vista. Eu peço- Ele já leu o voto dele. Regulares com ressalvas. Tem um pedido de vista da conselheira, Excelência, nesse processo. Peço vista do processo. Vista cedida à conselheira Iara. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência, Senhor conselheiro presidente, eu Ari. gostaria de registrar o seguinte. Pois não. Que o meu voto já está lançado. E aqui tem que recolher o quórum, o quórum para a próxima sessão. Eu esqueci o meu também anterior, a mesma coisa, que é a segunda vez, a quinta vez que pedem vista desse processo. É impressionante. Então, que registre-se o quórum E o meu voto já está... e que o voto do conselheiro Érico já está pronunciado. Então, eu devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Ari Moutinho. Recebo honrado a presidência do eminente conselheiro decano Júlio Cabral. E passamos agora, dos processos adiados, ao processo do auditor Alípio Reis Firmo Filho, de número 911 de 2014. Trata de uma auditoria de gestão fiscal, informação que aborda a situação do município de Boca do Acre em relação ao prazo de envio dos relatórios resumidos de execução orçamentária. Há uma solicitação de destaque do eminente conselheiro Raimundo José Miquiles, concordando com o despacho prolatado pelo representante do Ministério Público. Entendo que, com a palavra, o eminente
Conselheiro divergente, Raimundo Miquiles. Houve também um pedido de vista do eminente conselheiro Érico, sem manifestação no sistema e nem nos autos. Mas farei aqui em sessão. Ok, excelência. O sistema está, sim, excelência. Pedido de vista do conselheiro Érico. Mas não me manifestei. É isso que ele quer dizer. Ah, E é verdade. porque ele disse que não estava no sistema. Então acorda aí no conselheiro Miquiles. Ele retirou. Ei, Juliano. Então acorda. Eu acho que o procurador retirou o despacho que estava no sistema. Eu não estou encontrando. Eu entendo que o destaque está superado, né, excelência? Porque foi retirado. Concordando com o despacho do ministerial, que opina o apensamento dos autos, A prestação de contas. a prestação de contas do município de Boca do Acre. É o voto de destaque nesse processo. Conselheiro Érico. Já o despacho não está mais. Conselheiro Érico. Com a palavra, Tu devolveste sem manifestação. se me permite, Vossa Excelência, ao eminente auditor Alípio. De quem, Excelência? Já devolvi, excelência. Eu vou me manifestar em sessão, terceira vez que eu falo. Vossa Excelência quer se manifestar agora? Se for possível. Então, com a palavra, eminente conselheiro Érico Desterro. Senhor presidente, a proposta de voto é no sentido, pura e simplesmente, de dar ciência ao município de Boca do Acre de que, no caso da não alimentação tempestiva das informações do portal, ser-lhe aplicada sanção, determinar a prefeitura que observe com rigor um dispositivo constitucional e, ao fim, anexar estes autos ao processo de prestação de contas de Boca do Acre. Muito embora tenha havido atraso na remessa aliás, tenha havido o não cumprimento das disposições relacionadas ao portal de transparência. E nós, aqui no tribunal, em outras situações semelhantes, aplicamos multa a vários municípios. E eu entendo que nós devemos tratar com isonomia essas situações, embora tenha aqui um esclarecimento no sentido que tinha havido bloqueio, dificuldades, enfim. Mas acredito que, por uma questão de isonomia, deva ser aplicada a multa que já foi aplicada aos outros municípios. E a minha proposta é nesse sentido, de aplicação de multa, a multa mínima para o caso. E o meu voto é nesse sentido. Obrigado, O Alípio Filho. Obrigado. Meu bom dia a todos. Bom dia. Eu até acolheria a propositura de multa feita. Todavia, conforme todos nós sabemos, e é uma questão de justiça, devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. E a situação em tela, ela aponta para uma situação diferente, para um aspecto diferente das outras sanções aplicadas deste tribunal. Eu vou me ater um pouquinho ao detalhe do fato. A Prefeitura de Boca do Acre, na pessoa do seu prefeito, doutor Irã, atrasou o encaminhamento do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro e segundo bimestre de 2013. Muito bem. E esse atraso foi creditado, aí nós temos um problema, senhor presidente, uma vez que é um problema de ordem técnica, que não é possível alimentar o sistema se o gestor anterior não o fez em relação à sua gestão. Então, a primeira particularidade destas contas é que se trata de o primeiro ano de mandato. E o gestor
anterior, de 2012, ficou inadimplente para com o envio desses relatórios. Logicamente, o nosso sistema ficou sem essas informações. Quando o atual prefeito foi eleito e assumiu a municipalidade, ele procurou alimentar o sistema. Todavia, por uma questão técnica nossa, né, não foi possível alimentar. Somente depois de haver uma comunicação ao tribunal, houve a alimentação regular do sistema. Então, vejo que aqui é um problema de ordem técnica, que não pode ser imputado ao responsável, né? Creio que, inclusive, isso nós poderemos evoluir nesse tribunal, no sentido de que situações semelhantes não ocorram mais no futuro, perdão. Nessa esteira, eu cito aqui o parágrafo 4º do artigo 308 do nosso regimento interno, que todas as multas previstas no artigo 308, elas não são automaticamente aplicadas. Por inteligência do legislador e pelo uso do bom senso, ele diz aqui no parágrafo 4º que as multas previstas neste artigo poderão deixar de ser aplicadas se houver justificativa que evidencie a inexistência de má-fé ou a ocorrência de força maior. Então, senhor presidente, uma questão de justiça, eu estou aplicando esse dispositivo, é o caso de força maior, né? O gestor não concorreu diretamente para o fato, houve a inadimplência, sim, posteriormente corrigida, mas ressalto que esbarrou numa metodologia, numa sistemática interna deste tribunal. Então, por questão de justiça, eu não estou aplicando multa. Além disso, eu registro que em 2013, acompanhei todo o portal de transparência dessa prefeitura e, a título de boa prática, o prefeito Irã alimentou regularmente o portal de transparência. Então, há uma conduta positiva do gestor, assim como outros, né? Então, reafirmo, por uma questão de justiça, eu entendo que não é cabível a aplicação de multa. Por isso, eu estou propondo que, fazendo 3 proposituras, uma delas é de acordo com a proposta do conselheiro Miquiles, que é anexar esses autos à prestação de contas de Boca do Acre no futuro. E as 2 outras seriam determinações da Prefeitura, a fim de que ela redobrasse a sua vigilância, a sua conduta perante o portal de transparência e perante esse tribunal. São essas minhas considerações, Excelência. Obrigado. Em discussão. Eu já tive a oportunidade de me manifestar sobre assuntos. Às vezes você coloca na Constituição da República determinadas exigências sem observar as peculiaridades de cada região. Por exemplo, exigência de controle interno, exigência de uma assessoria jurídica no município, exigência do portal de transparência, quando muitas vezes, aqui mesmo nós estamos verificando aí um pedido do setor de informática do tribunal, porque não houve tempo, não houve condições de implementar aí o e-contas, etc, etc. Dificuldades que nós temos aqui em Manaus, falta de energia, né? Você imagina lá no interior que ainda, em algumas regiões, ainda estamos na era do tambor, né? O sinal de fumaça. Então, nesse caso, eu tenho relevado a punição do gestor mútuo quando ele não atende a notificação do tribunal ou pedido de esclarecimento. Aí sim, ele não atendeu e aí está previsto na própria lei orgânica do tribunal, né? Não atendimento à diligência do tribunal. Mas nesse caso aqui eu creio que não há razão de se multar o gestor. Até porque já foi esclarecido os motivos que levaram à não atualização do portal de transparência, etc, etc, e do encaminhamento do relatório resumido da execução orçamentária. Então, para que eu compreenda, Vossa Excelência vota com o relator. Com o relator. Com a proposta. Em discussão.
Como voto o eminente conselheiro Júlio Cabral. Excelência, da maneira que eu voto sempre, eu voto com a multa. Então, com a multa, o conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência, eu voto com o relator por conta de que, se vai ser apensado esse processo ao processo de prestação de contas, isso, obviamente, pode ser apreciado lá na frente, a questão da aplicação ou não de multa. Eu voto com o relator. Eminente conselheira Yara Amazonas. Então, por maioria... Desculpa, excelência, me perdoe. Como vota o eminente conselheiro Mário? Acompanho o relator. Então, por maioria, venceu a proposta de voto do eminente relator Alípio Firmo Filho. Passo a presidência ao eminente conselheiro Raimundo Miquiles para presidir os processos de nossa pauta do conselheiro Júlio Cabral, de número 1308 e 1632, onde há o meu impedimento e são de relatoria do conselheiro Júlio Cabral, com a presidência o eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Conselheiro. Reassumo a direção dos trabalhos aqui, assumo a direção dos trabalhos e concedo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral para relatar os 2 processos em que há impedimento do conselheiro Ari. É. Não tem problema nenhum. Votaria se houvesse empate. De qualquer jeito eu vou votar, se houver. Está com a palavra Vossa Excelência. Excelência, eu mantenho, quero ouvi-lo, eu mantenho meu voto. O meu voto nos 2 processos, eu tenho voto de destaque, são idênticos. Eu entendo que a aplicação de multa, nesse caso, proposta por Vossa Excelência, amparado no parágrafo único do artigo 53 da Lei 2423, ela não tem pertinência em razão de que a lei, essa possibilidade, ela só foi introduzida na nossa lei orgânica através da Lei Complementar número 114, de 23 de janeiro de 2013, onde foi inserido esse parágrafo único, que diz o seguinte: mesmo quando julgar as contas regulares com ressalva, poderá o tribunal aplicar multa de até 30% do valor previsto no artigo 54, em razão das impropriedades ou faltas identificadas, hipótese em que a quitação ao responsável estará condicionada ao seu pagamento. Nós estamos apreciando aqui contas do exercício de 2011. E observa-se que esse dispositivo está no capítulo 5, intitulado das multas e sanções. Necessário concluir que elas têm natureza penal e, portanto, devem ser aplicadas a julgamentos de prestações de contas, da aplicação de recursos ocorrida a partir da data da publicação da Lei Complementar 114 de 2013, já que, como apresentar linhas acima e previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 50, em interpretação a contrário senso, é vedada a retroatividade da lei penal mais severa. Então, em razão disso, eu estou propondo concordando com o ilustre relator, pelo julgamento da prestação de contas regular com ressalva, porém sem aplicação de multa. Eu voto destaque. Está com a palavra Vossa Excelência.
Eu mantenho o meu voto, Excelência. Contas regulares com ressalvas, a multa de R$ 4.468,42 por fragmentação de despesas, não é? Recomendações e demais providências. E, para que fique bem claro o meu voto também, já há precedentes. Processo 2290-2013, julgado na 8ª Sessão Ordinária de 12 de 3 de 14, e o 2265-2013, julgado na 22ª Sessão Ordinária de 2 de 7 de 2014. Mantenho o meu voto. Está em discussão a matéria. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Com o voto de destaque, Excelência. Conselheiro Érico? Voto com o relator. Conselheiro Iá? Conselheiro Mário? Neste caso, eu vou votar com Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, por um simples motivo, né? A multa foi criada, houve uma alteração legislativa. Nesse caso, Vossa Excelência tem razão. Quando se trata do caso de atualização de valores de multa, não acompanharia o entendimento de Vossa Excelência, mas como a multa foi criada, acompanho o destaque. Então, por maioria, aprovada a prestação de contas, julgada regular com ressalva os dois processos, a unanimidade e, por maioria, sem a multa sugerida pelo relator. Foram votados os dois processos juntos, não é? Os dois processos juntos. Ok. Devolve a presidência. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Ari. Larga a presidência. Reassumo a presidência da honrosa mão do conselheiro Raimundo Miquiles e passamos a discutir o processo de número 10.105 de 2003, também de relatoria do eminente conselheiro Júlio Cabral, que versam os autos sobre a prestação de contas do município de Itamaraty, tendo como ordenador de despesas o senhor João Medeiros Campelo, onde há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. O voto do eminente... É só ressalva, Excelência. É só ressalva. O destaque do conselheiro Miquiles. São as famosas ressalvas. Ressalva de convênio. Isso. São as ressalvas de convênio, então, como já é conhecido desta Corte, dou como aprovado de acordo com o voto condutor, exercendo as ressalvas do conselheiro Raimundo Miquiles. Passamos à votação dos processos da pauta do eminente conselheiro Érico Desterro e Silva. O primeiro de número 3.224, tendo como destaque o conselheiro... Tendo destaque do conselheiro Júlio Pinheiro. Presidente, não precisa... Não fui informado, Excelência. Então, se há um... Foi pedido no início da sessão, Excelência. Agora, não precisa registrar, não, a pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, não? Não foi registrado. Me perdoe, Excelência. Os processos da pauta do conselheiro Júlio Pinheiro estão todos aprovados de acordo com o voto condutor, até por não terem nenhum destaque. Okay. Processo 2832, do conselheiro Érico. Há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Qual é o processo, Excelência? 2832. Registrando o seu impedimento, Excelência. Conselheiro Júlio Cabral. Tem destaque do conselheiro Raimundo. Só tem um Raimundo nessa casa. O meu voto de destaque é pelo conhecimento do recurso de revisão interposto pela senhora Marilene Correia da Silva Freitas, por preencher os requisitos de admissibilidade, e no mérito, provimento parcial, reformando a decisão 271/2009, Primeira Câmara, apenas para excluir a aplicação da multa de R$ 3.289,73.
centavos a recorrente. Esse é o voto de destaque. Senhor presidente, o meu voto é no sentido do não provimento do recurso. Conhecimento, mas não provimento. Em discussão. Em votação. Como voto eminente, conselheiro Júlio Cabral. Está impedido. Me perdoe, excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Como tenho votado nos últimos, com destaque, excelência. Como vota a eminente conselheira Yara Amazonas Lins. Com voto de destaque. Como vota o conselheiro Mário Filho. Com destaque. Então, por maioria, vence o destaque do eminente conselheiro Érico Xavier Raimundo Miquiles. Os demais processos da pauta do conselheiro Érico Desterre Silva, de número 1658 de 2014 e 3024 de 2014, dou como aprovado, de acordo com o voto condutor, por não possuir nenhum destaque. Passamos à pauta a minha pauta. Transmito a presidência ao eminente conselheiro Júlio Cabral. Excelência, a sua pauta tem dois destaques. O primeiro é numa prestação de contas da senhora Vânia Tereza de Assis Lopes, diretora-presidente da Funtec, no exercício de 2013. Seu voto é contas regulares com ressalvas. E há um destaque do conselheiro Miquiles, a quem eu concedo a palavra. O meu voto de destaque é já os argumentos utilizados também nos julgamentos das prestações de contas que Vossa Excelência foi relator, e eu estou concordando com o relator apenas pela regularidade das contas, com ressalvas, sem aplicação de multa, pelos fundamentos já aduzidos nos destaques anteriores. Eu coloco em discussão. Se Vossa Excelência me permite, a única divergência minha com o eminente voto do conselheiro Raimundo Miquiles é a multa no valor de R$ 2.192,06. Essa é a divergência. Os votos são iguais. Eu sei. Eu multo, ele não. Perfeito. Eu mantenho o meu voto. Está em discussão. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o destaque. Acompanha o destaque. Conselheiro Érico. Com o relator. Conselheiro Yara. Conselheiro Mário. Com destaque. Excelência, eu voto, não é? Sim, senhor. Eu voto com o relator, Excelência. Com Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, por maioria, não é? Perdão. Maioria. É por maioria de votos. Temos agora o processo. Se Vossa Excelência me permite. Sempre. O processo seguinte, de número 1761/2012, é exatamente a mesma coisa. A divergência é uma multa de R$ 2.192,06 também. Então, eu repito o resultado do processo anterior para o mesmo. Automaticamente, já que não há nenhum destaque mais na sua pauta, eu devolvo a presidência a Vossa... Perdão, Excelência. Tenho a palavra. Só uma questão de ordem. É que eu estou verificando uma sinalização de pedido de vista no primeiro processo para mim, mas eu quero retirar esse pedido de vista. Pode ser apreciado em sessão. Porque a minha única dúvida quanto a este processo, 1741/2014... Perdão, Excelência, exatamente, existia. Não, já foi votado. Não, Excelência, vou repetir. Sim. Há uma sinalização de pedido de vista para mim. Sim. Na sessão de hoje, eu estou retirando esta solicitação e estou dizendo que nós, por mim, podemos apreciar esse processo hoje. Não há destaque de ninguém, porque, repito, a única questão que eu não havia entendido
é que no sistema consta o seguinte: recurso de reconsideração interposto pelo senhor Eronildo Braga Bezerra, concernente à prestação de contas da senhora Márcia Perales Mendes Silva, reitora. Eu não consegui entender isto e pedi vista. Só que verifiquei aqui que não sei por que isto está escrito assim, porque não tem nada a ver com o processo. Então, como nós estamos julgando o processo e o processo está correto e só há erro aqui, da minha parte não tem problema nenhum. Então, podemos apreciar o processo. Perfeito. Então, Excelência, incluindo mais este, 1741, seus processos foram aprovados, presidente. Obrigado, Excelência. E devolvo a presidência a Vossa Excelência. Passamos a examinar a pauta da eminente conselheira Yara Amazonas Lins dos Santos, que possui 3 processos em sua pauta, dos quais não há nenhum destaque, e dou todos como aprovado de acordo com o voto condutor. Agora iremos apreciar a pauta do auditor Mário Moraes Costa Filho, que tem o processo de número 2.761 de 2013, que há um destaque por parte do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Na verdade, é apenas em relação a essa denúncia, o item do voto, item 2 do voto, da proposta de voto, determina a Secretaria de... Aliás, a Polícia Civil que instaure o processo administrativo em relação à servidora que estaria acumulando cargo. E a minha proposta é, como existe no Estado a Secretaria de Estado de Administração e tem uma comissão de acumulação de cargos, a minha proposta é que seja determinado a Secretaria de Administração. É apenas isso, essa alteração. Tem a palavra, presidente. Com a palavra, eminente relator. Eu não teria dificuldade de aceitar o destaque do conselheiro Miquiles se ele tivesse me demonstrado, no seu voto de destaque, uma norma que atribuísse à Secretaria de Estado de Administração a competência de instaurar e levar adiante o processo disciplinar que eu estou propondo, que seja aberto por acumulação de cargos. Eu entendo que a competência ela não pode ser presumida, né? Ela tem que estar prevista em lei. Ademais, existe uma corregedoria de Polícia Civil. Né? Eu creio que deva ser dessa corregedoria a competência para a instauração do processo disciplinar para averiguar a acumulação indevida de cargos. Em discussão. Em votação. Como voto eminente decano, Júlio Cabral. Eu voto com o doutor Mário José de Moraes Costa Filho. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Com a proposta. Como vota o eminente conselheiro Érico Esther Silva. Com a proposta. Como vota a eminente conselheira Yara Amazonas dos Santos. Com a proposta. Então, por maioria, vence a proposta do eminente auditor Mário Filho. Passamos à pauta do auditor Alípio Firmo Filho, onde há somente um destaque no processo de número 2.343, que trata sobre prestação de contas anuais da maternidade Alvorada, exercício 2012. Existe em destaque do conselheiro Júlio Pinheiro, inaplicabilidade do atraso da CP, já conhecido por todos, e há um destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esther Silva, a qual eu passo a palavra. Senhor presidente, a questão cinge-se simplesmente
a questão da atualização das multas. Eu concordo com o voto, a aplicação de multa, só que, como esse tribunal tem decidido, as multas a serem aplicadas são pelo valor atualizado, e é assim que eu voto. É a famosa questão, multa nova e multa velha. Como voto eminente, relator Júlio Cabral. Relator, não. Oh, desculpa, conselheiro Júlio Cabral. Da maneira que sempre votei. Com a nova. Com a nova, é. Como voto eminente, conselheiro Raimundo Miquim. Com a proposta. Com a proposta. Conselheiro Júlio Pinheiro, Érico, então, conselheiro Yara Amazonas. Com a nova, conselheiro Mário Filho. Com a nova. Então, por maioria, vence a proposta do conselheiro Érico Xavier de Terro e Silva pela aplicação das multas novas. E ele passa a ser o relator, o revisor do processo. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência dar por encerrada a pauta, eu gostaria de pedir vista do processo 11.214 de 2014, de relatoria do auditor. Eu não fiz destaque e, portanto, gostaria de vistas, pela razão simples de que esse processo cuida do mesmo assunto que nós havíamos julgado. Representação do procurador Carlos Alberto Souza de Almeida contra o presidente da Câmara Municipal de Urucurituba, pelo não cumprimento da Lei 131 de 2009 e por também faltar a alimentação, a remessa dos dois relatórios, do primeiro e do segundo bimestre. E o tribunal não aplicou multa e aqui está se aplicando multa. Então, eu vou pedir vista para examinar qual é a situação concreta, porque, senão, nós também não devemos aplicar multa a ele, porque é exatamente a mesma situação. Vista concedida a Vossa Excelência. Os demais processos da pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho estão aprovados de acordo com a proposta de voto, por não haver nenhum destaque na pauta de Vossa Excelência. Não tem administrativa, né? Nossa próxima sessão será no dia 10 de setembro, no mesmo horário, às 10 horas. Há uma pauta administrativa, senhor. Não há mais? Não há pauta administrativa. Agradeço a proteção de Deus, a boa vontade de todos os senhores presentes e declaro encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.